louvamos, Pai, e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Queria convidar aqui, queria que você recebesse com muito carinho o pastor Rafael. Vamos celebrar a vida dele. Amém, você pode aplaudir a Jesus. Deixa Deus te usar, meu filho. Aplaude Jesus mais alto, que Ele está nesse lugar, Ele é digno de toda a honra. Aleluia. Queria te convidar, antes de nós irmos para a palavra de Deus, nós vamos continuar construindo um altar de adoração a Deus nesse lugar. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Esse dia de memorial é um dos dias mais importantes da nossa vida, que marca hoje a nossa condição de justiça de Deus. Nós somos feitos justiça de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Então o louvor vai cantar de novo a canção que nós começamos o culto hoje, mas eu quero te orientar, te instruir. Faz desse o momento mais íntimo e mais sincero que você já adorou a Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Se você pode, declare com toda sinceridade que Ele é digno. Ele está nesse lugar, Ele é a causa desse culto. Sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Adore ainda mais alto a Ele nessa noite. Vamos fazer o nome dEle nessa noite conhecido e exaltado em nome de Jesus. Ao Cristo que venceu, Recebe, Jesus, nessa noite a nossa adoração. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Ele é digno, seja exaltado, Jesus, nesse lugar. Declare mais uma vez, Ele é digno. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador. Se você quiser, começa a misturar palavras de honra e de glória a Ele. Comece a exaltar o nome de Jesus nessa noite. Exalta o nome dEle nessa noite, esse nome que está acima de todo nome. Cordeiro de Deus morreu por mim. A morte não deteve esse nosso rei, Ele está vivo. A morte não foi capaz de deter o nosso rei. Onde está a morte? O seu aguilhão, olhe para a cruz. O nosso rei está vivo. O nosso rei está vivo. O nosso rei, Ele hoje está vivo e nós podemos acessar a sala do trono e adorar e declarar que Ele é digno. Declare quem Ele é. Ele é o Rei sobre todos que merece
de ser exaltado sobre a igreja dele. Jesus, seja exaltado nessa noite. Toma, Jesus, esse lugar. Como foi orado nessa noite por Portugal, que o seu nome seja feito, conhecido, seja entronizado nessa noite. Minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Declaro mais uma vez, mais ressuscitou. mas ressuscitou. Se você pode, aplaude o nome dele e glorifica esse nome maravilhoso. Quantos estão felizes de estar nesse lugar e pode dar um aleluia nessa noite, igreja? Aleluia! Eu não sei como você chegou aqui, mas eu creio em nome de Jesus que nessa noite é a noite sobrenatural, que nós vamos mais do que nunca entendermos a dimensão do sacrifício de Jesus e honrar esse sacrifício e comemorar. É dia também de celebrar a vitória de Jesus. Você pode dar glória a Deus? Basicamente, essa igreja hoje existe e só pode estar aqui reunido como irmão porque Ele tomou o nosso lugar. E eu queria te convidar a abrir comigo sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 22 e no versículo 39. Lucas 22, 39 vai dizer assim: E Jesus, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e seus discípulos também o seguiram. E ele, chegando ao lugar, disse-lhes: Orem para que não entrem em tentação. E retirou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e ajoelhando-se, orava, dizendo: Pai, se tu quiseres, remove de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, fortalecendo-o. E estando em agonia, ele orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam por terra. E ele, levantando-se da oração, veio para o meio dos seus discípulos. E ele os encontrou dormindo de tristeza. E ele disse-lhes: Por que estão dormindo? Levantem-se e orem para que não entrem em tentação. Nessa noite nós vamos tentar percorrer, nesses 3 dias, melhor dizendo, nós vamos visitar em cada culto um dia do sacrifício de Jesus. Por isso eu te aconselho, te oriento a não perder nenhum dos nossos cultos nesse fim de semana em especial. Sejam conosco hoje, amanhã à noite, domingo pela manhã, domingo pela noite, porque eu creio que vai ser sobrenatural. Você crê nisso? E Jesus estava quase no capítulo final daquilo que seria a história de sacrifício dele. E ele, um pouco antes, estava no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras é chamado de Getsemane, que é o lugar da prensa. E não é de se admirar que Jesus estava sentindo justamente prensado. E ele sai e fala que, como de costume, Jesus foi orar em particular, e ajoelhando, começou a orar, enquanto mais ficava agoniado, porque a natureza humana, ou seja, a natureza carne e osso estava sobre ele, mas uma natureza incorruptível, ele começou a sentir na carne o que a carne humana provocaria: medo, preocupação. Concorda comigo? Se você soubesse que daqui a poucos minutos você ia morrer por muitas pessoas, você ficaria tranquilo ou ficaria um pouco, no mínimo, tenso? A gente fica tenso com uma entrevista de emprego. Quem dirá com aquilo que vai ser o momento mais difícil? Porque Jesus vai dizer um pouco depois, na cruz, que ele sentiu que o pai o abandonou. E de fato o pai não pode ter comunhão com o pecado. Imagina para o filho que é Deus e nunca viu o pecado, de repente ver que o seu pai o deixa por causa do pecado. Não é de deixar tenso? E ele começa a orar e ele fala: Pai, se for possível, tira de mim esse cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, e sim a sua. E nessa noite nós vamos falar então sobre seja feita a sua vontade.
especificamente, e a única que nos importa, a vontade de Deus, amém? E eu não sei você, eu estava falando com o pastor João e com um monte de gente, para mim falar de Páscoa é um assunto muito legal, mas ao mesmo tempo muito sério, porque a Páscoa precisa ser entendida, o seu panorama completo. Quando Jesus vai orar dizendo, seja feito, Pai, a sua vontade e não a minha, que vontade é essa? Por que Jesus? Eu não sei. Se você já teve essa pergunta, eu vou contar as minhas questões pessoais. E se alguém tivesse junto comigo, você dá um glória a Deus para eu saber se você já teve essa dúvida, amém? Eu já me perguntei, mesmo depois de convertido, por que Jesus tinha que morrer na cruz. Alguém já se perguntou isso? Ah, que bom que eu não estou sozinho. Alguém já se perguntou por que Jesus tinha que morrer? Eu já me perguntei. Alguém já se perguntou por que não bastou uma palavra e tudo fosse mudado? Porque Deus não pode mudar tudo pelo poder da palavra? Não é, basta que se Deus disse, haja luz, não houve luz. Então Deus não poderia dizer, cesse o pecado e o pecado cessaria? Ele não tem poder para isso? Você já se perguntou por que na cruz e não no fogo? Porque poderia ter sido degolado, queimado. Os outros apóstolos vão ter mortes de mártires muito pesadas também. Então nós temos aqui já uma série de perguntas e hoje nós vamos passear pela Bíblia. Então você me perdoa desde já se nós hoje tivermos que ir um pouquinho acelerado, porque nós vamos ver vários pontos e você sinta-se à vontade para anotar, para depois assistir, porque eu quero que você tenha entendimento da profundidade que é a vontade de Deus, quando Jesus vai orar falando, seja feita a tua vontade e não a minha. Primeira coisa que eu quero que você entenda, vai estar em Romanos 5:12, e eu vou citando o versículo e lendo para a gente ganhar tempo, ok, igreja? Romanos 5:12 vai dizer, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. A primeira coisa que eu quero que você entenda, antes de falar da morte de Jesus, é, a morte já havia entrado na humanidade pelo pecado de Adão. E a partir daquele momento, todo homem e toda mulher, independente dos seus atos, independente da sua índole, independente do seu caráter, havia a morte como sentença para ele. Você quer ver uma coisa como que é natural? Quem é pai de criança aqui, menos de 5 anos? Alguém tem aqui? Eu tenho um afilhado, eu gosto de falar dele, que Deus me ensina muito através dele. Como é que pode uma criança que você olha, que criança pura, inocente, querer fazer o que é errado? Alguém já se perguntou isso? Um dia o pastor Léo Capochim falou a frase que melhor definiu para mim, nasceu pecador. E nasceu. Todos nós, independente da escolha que nós tivéssemos, isso foi pauta de discussão alguns meses atrás, até eu ficar sem Instagram, estou livre, graças a Deus, mas estou com mais alegria, gente. Que tempo você ganha de vida? Mas a discussão às vezes é, eu não escolhi a morte de Jesus. Da mesma forma, eu não escolhi nascer condenado. Você escolheu nascer condenado? Você escolheu? Eu não escolhi. Se eu pudesse, eu escolheria nascer sem condenação, concorda comigo? Mas, independente disso, o primeiro homem na humanidade teve uma escolha, obedecer ou desobedecer. E por ele escolher desobedecer, ele contaminou toda a descendência dele. E eu tenho que te dar uma boa ou uma má notícia, você é descendência de Adão. Então você nasceu condenado junto com ele. Segundo ponto que nós vamos entender, vai já estar em Romanos 6:23, e uma dica, leia o livro de Romanos. Paulo faz um trabalho fenomenal, se for Paulo, se não for, a discussão é longa de quem escreveu, mas o autor de Romanos vai fazer um trabalho fenomenal construindo todo o contexto da graça e da salvação. Mas Romanos 6:23 também vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Lá em Gênesis, quando Deus vai dar para Adão a escolha de ou comer do fruto da árvore da vida eterna, ou comer do conhecimento do bem e do mal, ele, em escolher o bem e o mal, ele morreria. O salário do pecado vai sempre ser a morte. Então você já começa a entender comigo que já havia um acordo, uma aliança, e que o homem era livre, escolheu e não escolher. E isso já revela a bondade de Deus em dar para o homem a escolha de obedecer na aliança. O nosso Deus é tão bom, é tão gracioso e misericordioso, que Ele deu para o primeiro homem, criação dele, imagem dele,
que recebeu dele próprio o sopro de vida, ele deu para o homem a escolha de poder fazer o que é certo ou errado, para que o homem fosse também, o homem colhesse também do fruto da sua escolha, porque nessa relação com Deus, o homem teve poder de escolha. E o salário, ou a consequência, a recompensa da escolha dele foi a morte. Até aqui está todo mundo junto comigo? Então a gente já está começando a entender que lá em Gênesis já tudo atrapalhou. Terceiro ponto, em Hebreus 10, 4 vai dizer: porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova o pecado. E em Levíticos 17, 11 também vai dizer: porque a vida de uma criatura está no sangue, e eu dei a vocês para fazerem expiação por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz a expiação pela vida. Vamos aqui já voltar, então, lá em Gênesis. Deus disse que o homem tinha escolha, mas se escolhesse errado, a consequência era a morte. Mas Deus é bondoso e ainda quer se relacionar com o homem, não quer? Mas Deus é justo nele próprio. Se Deus arbitrariasse, negasse o seu próprio mandamento, Deus seria ou mentiroso ou injusto. E Deus é mentiroso ou injusto? Então Deus tem que cumprir aquilo que Ele prometeu. Concorda comigo? Nós amamos falar: Deus, cumpre o que prometeu, no que convém. Mas Deus é justo em todos os aspectos. Então Deus vai fazer o primeiro sacrifício, lá em Gênesis, para cobrir o homem, e logo em seguida Ele vai instituir na lei, e atenção, a lei, apesar de hoje ter movimento de apedrejamento da lei, hoje nós vivemos pela graça, hoje de fato vivemos pela graça, mas a lei serve como um referencial apontando para Cristo. A lei vai tipificar a obra de Cristo no futuro. Por isso que Jesus vai dizer que Ele é o cumprimento da lei. E a lei vai dizer que toda vez que o homem pecasse, ele teria que fazer uma oferta de expiação, sangue por sangue. Porque se o sangue é a vida, e o homem por ter pecado devia morrer, a partir de agora o que deveria ter? Morte. Então todos os animais, teria uma lista de animais, vai estar lá em Levíticos, a lei sobre quais animais deveriam ser sacrificados para cada tipo de pecado, mas em suma, a expiação ou a transferência da condenação era passada para um animal para aplacar, para cessar momentaneamente a ira de Deus. E ira, hoje é mal interpretado, mas ira é um ato de amor. Pais que não corrigem os filhos, são pais bons ou pais irresponsáveis? Estamos todos de acordo que pai que não corrige o filho é irresponsável? Estamos todos de acordo com um pai que tolera tudo com o filho, está talvez criando um monstro para a sociedade? Então por que com Deus, com a ira dele, a gente atribui que Deus é ruim por ter ira? Porque a natureza caída quer perverter o que é bom de Deus. Porque a obra de Satanás foi tentar confundir Eva dizendo que Deus não tinha dito. Então a gente já começa a entender que os sacrifícios de animais, como disse em Hebreus que eu li, é impossível que o sangue de touros e de bodes remova o pecado. Então começa a nascer mais um problema. O homem pecou, mas sempre teria que ter sacrifícios, isso não resolve a humanidade, e nenhum sangue ia pagar o preço do pecado da humanidade. Aquilo era um ato momentâneo para aplacar a ira de Deus. Próximo ponto, então, vai estar em Romanos 3, 25 e 26, que vai dizer: Deus ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Lembra que Deus é justo? Havia ainda um preço para ser pago. Não havia touro, bode, carneiro, nada salvava a humanidade. O homem tinha que continuamente oferecer sacrifício para ter algum tipo de acesso a Deus. Está resolvido o problema? Não. É como se a gente tomasse um paracetamol, mas não entendesse a raiz da febre. Porque febre é sintoma ou é causa? Sintoma. Febre é sintoma de inflamação, de infecção, de contaminação. Então, quando você toma paracetamol, você está tratando a causa ou um sintoma? Então, a morte de touros, bodes e carneiros era um paracetamol ou era a cura?
paracetamol. O paracetamol resolve a doença? Então começamos a ver em Romanos 3 que Deus decidiu que para resolver aquilo que Ele próprio havia declarado como o seu firmamento da aliança, Ele fala, só tem uma forma. Lembra que sangue é vida? Então teria que ser derramado um sangue, não teria? Mas qual sangue que a gente ia derramar? O sangue daquele que nunca teve pecado. Porque qualquer homem que morresse, morreria por si próprio. Não concorda comigo? O homem não nasceu pecador? Então, se eu morresse pela igreja inteira, eu salvaria só a mim mesmo. Porque eu já nasci pecador. Então, a única forma de cessar o pecado é aquele que não teve pecado entrar na história. Estamos juntos até aqui? Hebreus 9, 22 vai dizer, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então a gente já entende que infelizmente não era pela palavra, uma ordenança dizendo para que ia parar. Porque Deus é justo nele próprio. E se a lei declarava que pelo sangue havia purificação, ia precisar de derramamento de sangue. Até aqui está todo mundo junto comigo? Já respondeu pelo menos uma das perguntas da sua cabeça? Se não resolver, a boa notícia é que tem carisma. Não me atrevo a dar aula de carisma aqui, tá? Então, se não resolver, 2026 tem carisma. O segundo semestre, se Deus permitir, tem carisma. Vai ter um monte de matéria para falar desse assunto, tá, igreja? Isaías 53, 5 também vai dizer que Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. A gente também não pode ignorar um aspecto importante da vontade de Deus, é que isso já havia sido profetizado. Tudo que Deus declarou na palavra dele tem que se cumprir. Lembra que eu falei que o desafio é que nós, às vezes, queremos que cumpra só o que é bonito? Queremos que cumpra, geralmente, a prosperidade. Amém. Quero ser próspero todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Queremos que se cumpra a cura. Todos querem cura, em nome de Jesus? Queremos que se cumpra, que nós tomaremos essa terra como herança. Amém. Em nome de Jesus. Portugal é do Senhor Jesus. Mas o mesmo Deus que cumpre o que prometeu, no que nós consideramos bom, é o mesmo que tem que cumprir o que foi dito em Isaías. Ele vai ser esmagado, humilhado, traspassado, castigado, para que eu tenha paz. Então, vamos agora olhar de volta para o Getsêmani, para Jesus. Imagina você naquele lugar. Feche seus olhos junto comigo um minuto, e por um momento, tente imaginar que você está na posição de Jesus, e que o seu pai te fala assim, filho, não tem jeito, é você mesmo. Você vai ter que morrer, porque foi declarado, e eu não minto no que eu declaro. E eu não sou injusto, e por eu amar, eu estou dando agora, de uma vez por todas, estou exterminando o pecado pelo poder do sangue. Mas o sangue tem que ser um sangue sem pecado, o Cordeiro perfeito. Se imagina nesse lugar, no Getsêmani, você vendo tudo isso e falando, eu vou ter que sofrer tudo isso quando não fui eu que pequei? Agora imagina pela ótica do pai, tendo que entregar o seu único filho, para que seja salvo toda a humanidade. Imagina a dor do pai. Olhe para mim um segundo, igreja. Você consegue entender comigo a dimensão da dor que estava tendo naquele momento? A gente não tem sabedoria humana o suficiente, intelecto nenhum, para conseguir entender a dimensão da dor que havia naquela hora. Por isso que morte de Jesus, ressurreição, sacrifício, não pode ser tratado de forma menosprezada ou sem o devido temor.
a profecia que estava sobre Jesus era que ele ia ser castigado, humilhado. Imagina você receber a sentença que daqui 10 anos você vai ser escorraçado por pessoas que ainda assim iam falar mal de você. Imagina o coração do pai vendo seu filho suando gotas de sangue, porque estava doendo nele e custaria tudo dele. Você consegue imaginar a dimensão da dor que estava tendo naquele momento? Gálatas 3,13 também vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A consequência da desobediência, segundo a palavra de Deus, vai ser que a obediência gera bênção e que a desobediência gera maldição. Então havia sobre a terra uma maldição. E a Bíblia vai declarar que todo o que for pendurado no madeiro é maldito. Agora, então, alguém teria que fazer cumprir uma outra profecia para carregar sobre ele toda a maldição da humanidade. Não é só o pecado, é também a consequência do pecado que estava sendo cancelada naquela noite, de sacrifício, naquela tarde, noite, naquele início. Em Êxodo vai ter um texto muito curioso, que vai dizer que o povo de Israel, para variar, fez o que era errado, ou relação difícil, e Deus manda serpentes para picar aquele povo, e fala para Moisés colocar uma serpente no alto, e todo aquele que olhasse para aquela serpente de bronze seria sarado. E aquele texto, ele é lindo, ao mesmo tempo complexo, desafiador, difícil, profundo. Como assim Jesus sendo comparado a uma serpente? Porque, de forma muito resumida e simples, eu quero que você entenda que Jesus teve que se fazer de homem, carregando toda a maldição, tudo da natureza humana de pecado, para que hoje nós pudéssemos olhar para essa mesma cruz, e alguém que foi feito maldito, hoje me faz bendito. Aquela cruz que Jesus foi pendurado e falou, maldito esse homem, foi ele dizendo para nós, eu me faço maldição para que hoje você seja bênção. Hebreus 9:12 também vai dizer, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Eu não sei como é que você imagina esse texto, mas Jesus está dizendo, antes sacerdotes tinham que matar, sacrificar para entrar uma vez por ano, para poder fazer todo o rolê do ritual dos hebreus, do povo de Israel, e ele está dizendo, eu vou nesse lugar, porque eu sou o sumo sacerdote, eu vou abrir o caminho, e a redenção, o perdão, a libertação completa está sendo feita, e eterna, para que ninguém mais tenha que ir nesse lugar, abrir o caminho que ele já abriu. Já não só ele foi feito maldição para que hoje nós fôssemos bênção, ele morreu por mim e por você, nos perdoou, e agora ele nos deixa acessar continuamente o trono da graça de Deus. Ele restaura a nossa salvação, ele nos dá perdão, ele nos dá bênçãos, e o mais importante, ele nos dá comunhão com o Pai de volta. Lucas 22, versículo 32, também vai dizer um pouco antes, Lucas 23, 32, levavam também com ele outros dois, que eram malfeitores, para serem executados. Quando eles chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Gente, só falta responder, apesar de falar que maldito que for pendurado no madeiro, e em Êxodo até a tipificação da serpente, o Pai ainda queria mostrar mais uma coisa para nós. Cruz era lugar dos piores bandidos da Roma. Era a pior condenação que os romanos davam. Jesus
morreu no pior lugar possível por nós. Ele foi colocado na posição de malfeitor, do pior homem possível, segundo os romanos. Para mostrar que diante de Deus, nós antes éramos os piores também. Porque o pecado nos colocou na posição dos piores. E quando a gente olha de volta para Lucas 22, versículo 39, já entendendo então alguns aspectos da vontade de Deus, ou seja, recapitulando, havia um pecado, havia uma escolha, houve uma desobediência, o pecado gerou condenação, haviam sacrifícios temporários, até que o sacrifício perfeito fosse feito, porque Jesus tinha que cumprir, porque Deus é justo. A gente começa a entender então, por que ele fala, seja feito a sua vontade. A vontade de Deus valia a pena. Jesus vai orar em João 17, falando, ele, em uma parte da sua oração, ele fala, eu oro não só pelos que já estão, por os que estavam ali, mas pelos que viriam depois. Jesus orou por mim e por você. Há mais de 2000 anos, ele já orava por nós. Ele já declarava sobre nós a reconexão com ele. Então, quando a gente entende tudo isso, fica mais fácil de perceber no versículo 42, quando ele fala, se quiser, remove de mim esse cálice. Eu quero que você entenda comigo, primeiro, nessa oração, o peso do cálice. Era o cálice que para nós ia ser salvação, para ele era o cálice da ira. Era o cálice da condenação que o pecado gerava. É leve esse cálice? Custava pouco para Deus? O segundo ponto, é que eu quero que você perceba comigo, é que na oração de Jesus, ele consegue vencer a angústia dele. E isso serve para nós como um referencial, igreja. Nós todos vamos ter momentos de sacrifício e de angústia. Tudo o que você fizer, seja desabafar, pedir conselho, fazer terapia, tomar medicação, fazer exercício, comer bem, tudo isso é importante. Amém, igreja? Tudo isso é importante. Mas o primeiro lugar que nós devemos correr sempre é para o lugar da oração. A angústia vence na oração. E não se espante quando você for orar e ninguém estiver do seu lado, porque nem os discípulos de Jesus conseguiram orar com ele. Mas Jesus vai para a posição de oração para nos ensinar. É nesse lugar que eu venço a minha dor. E o terceiro ponto, no versículo 45, vai dizer que quando ele levanta, ele vai para os seus discípulos e encontra eles dormindo de tristeza e fala, por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caiam em tentação. Eu quero te dizer que a obediência vem sempre antes da vitória. Antes de você querer vitória, precisa querer lugar de obediência. A vitória de Jesus na cruz só veio pela obediência. E às vezes parece conflitante vitória e obediência, mas queridos, não tente entender o tamanho do plano de Deus. Tente só obedecer a direção que Ele te der hoje. Porque às vezes a vitória de Deus, hoje parece que você está perdendo em obedecer. Hoje você abrir mão, renunciar, dar um passo atrás, parece derrota. Mas no plano de Deus é isso que está construindo a vitória. A vitória de Jesus por nós veio pela obediência dele. Antes de haver a morte na cruz, houve a rendição no Getsêmani. Antes que você pense que vai haver o maior de seu sacrifício, vai precisar passar pelo caminho de renúncia. Querido, nós devemos dar honra a Jesus, principalmente na cruz, mas não vamos esquecer do que ele passou antes da cruz. Getsêmani foi lugar de prensa, foi lugar de decisão, foi lugar do tudo ou nada, foi lugar do ou agora, eu vou até o fim, ou aqui é minha última chance de desistir.
Porque se Jesus naquela hora tivesse falado, eu não vou continuar, não ia ter morte na cruz. Porque depois daquilo não teve tempo, que logo vieram soldados, prenderam, levaram, espancaram Jesus, açoitaram, deram a cruz, ele foi crucificado, sofreu, foi perfurado. Antes de toda essa caminhada da via dolorosa, houve o tudo ou nada de Jesus. Em que ele falava, Pai, minha vontade é que o Senhor tira de mim esse cálice, que eu não morra. Só que eu prefiro escolher a sua vontade e não a minha. E quando ele levanta, ele vê que nem os discípulos estavam com ele, de repente chega Judas e tudo acontece. Você vai, às vezes, ter 1 segundo para o tudo ou nada com Deus. Às vezes, você vai ter só 1 segundo para decidir o certo. E mesmo que essa decisão certa te custe tudo, ela traz recompensa eterna. Queria te convidar a se colocar de pé no seu lugar. Essa é uma noite de decisão, igreja. Essa é uma noite de não só honrar o que Jesus fez, mas de nós decidirmos tomar também a nossa cruz com Jesus. Jesus já tinha dito, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Hoje nós estamos aqui, não para idolatrar a cruz, mas para honrar Jesus e para decidir também tomar a nossa cruz. Você crê nisso? Eu não quero que você saia daqui só falando que culto lindo, maravilhoso, que nós exaltamos Jesus. Quero que você saia daqui ainda mais próximo de Jesus, falando, eu tomo a minha cruz com Ele. Obedecer a Deus não te traz garantia. Você não tem que obedecer pelas garantias que Ele vai te dar. Pelo contrário, traz. Mas não obedeça esperando a garantia da recompensa. Queria te convidar a fechar os seus olhos. Senhor, nessa noite nós queremos honrar primeiramente o que o Senhor fez na cruz. A sua cruz, a sua morte na cruz e a sua ressurreição nos trouxe hoje salvação e acesso ao trono da graça. Redenção. Redenção é o que o Senhor nos deu, salvação. Mas nós queremos também, Jesus, tomar a nossa cruz. Queremos carregar em nossos ombros a cruz, sinal da nossa renúncia. Jesus, nós não queremos ser multidão que te apertava, que comeu da multiplicação de pães, que viu os seus milagres. Não queremos ser aquela multidão que viu o Senhor percorrendo, que estava sentado no sermão do monte, mas que foi a mesma multidão que gritou, solta Barrabás e prende Jesus. Nós não queremos ser a multidão que te espremeu e que te viu no barco, pregando e ensinando lá no lago. Nós queremos ser discípulos que tomam a cruz e carregam no corpo as marcas do Evangelho. Nós não queremos ser multidão que te abandona no momento de perseguição. Queremos ser discípulos que, se for preciso, morre pela causa do Evangelho, Jesus. Porque os seus apóstolos, grande parte, teve morte cruel como o Senhor teve. Mas esses mesmos apóstolos fizeram o Evangelho expandir, e longe, hoje nós estamos aqui anunciando o que foi escrito nos Atos dos Apóstolos, anunciando o que foi escrito nas epístolas. Pai, nós queremos aqui nessa noite orar como Jesus, dizendo, seja feita a sua vontade, seja feita a tua vontade. Senhor, nessa noite a nossa oração, para que em nossa vida a partir de hoje, seja feita somente a sua vontade. Nós queremos todos os dias olhar para Ti e falar, eu vivo na sua vontade, Jesus. Mesmo que a sua vontade me custe tudo, vale a pena. Deixa os céus descer
sinal de rendição, levante as suas mãos o mais alto e exalte. Declare nessa hora a honra a Jesus. E se alinhe com a vontade de Deus. Se alinhe nessa noite para viver a vontade de Deus. Mais alto, declare de quem é o reino. Alto, declare. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei o que você está cantando. Eu sei o que você está cantando. Pai Nosso. Eu não posso sair daqui hoje sem te dar duas oportunidades. Em um dia que ficará marcado para a nossa história. E talvez você esteja aqui e você já ouviu falar de Jesus, mas você nunca entregou a sua vida para Jesus. Você nunca realmente reconheceu que Jesus é o Senhor da sua vida, confessando a Ele, dizendo: eu o reconheço como o meu único Senhor e Salvador. Você nunca o reconheceu como Ele sendo o único mediador entre você e Deus. Que não há outra forma de você ter acesso ao Pai. Você fala: Pai Nosso. E realmente o Pai é nosso. O Pai não é só meu, o Pai não é só seu, o Pai é nosso. E é por isso que Ele envia o seu Filho Jesus para poder me salvar, para poder salvar você, para que nós possamos reconhecer que existe um acesso, e esse acesso é Jesus. E talvez você esteja aqui hoje e você nunca disse assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida. Eu reconheço o Senhor como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu queria dar essa oportunidade para você agora. A única coisa que você precisa é onde você está, levantar sua mão direita. É a única coisa que você precisa fazer. Você que deseja reconhecer o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. A única coisa que você precisa é levantar a sua mão direita. Você que nunca fez, é a primeira vez. É a primeira vez, levanta a sua mão direita. A segunda oportunidade que eu quero dar é para você que um dia já disse sim, mas em algum momento da sua vida você se desviou dos caminhos do Senhor. E hoje você quer renovar essa aliança, você quer começar tudo de novo. Você quer, gerar nesse dia de hoje um marco na sua vida. E você quer se reconciliar com o Senhor. Basta você levantar a sua mão direita aonde você está. Aonde você está, basta você levantar a sua mão direita. Levanta assim bem alto para eu ver você. Você que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, levanta a mão. E você que quer reconhecer, você que quer renovar a sua aliança, levanta também a mão. Isso, nós temos algumas mãos levantadas. Glória a Deus. Eu queria pedir um favor para você. Você que quer tomar essa decisão, nós queríamos muito orar por você. Seria muito eu te pedir para vir aqui à frente, que eu queria muito orar por você. Vem cá, rapidinho, vem cá. Vem cá, rapidinho, vem cá. Se tem alguém do seu lado, chama ele, vem.
Você que quer entregar a sua vida para Jesus, ou você que quer renovar a sua aliança, ainda dá tempo, pode vir. Esse vai ser um marco, e logo a seguir nós vamos cear. Logo a seguir nós vamos cear. Se existe mais alguém, pode vir, eu espero. Se não, nós já vamos orar com os irmãos. Vocês que estão aqui à frente, olha aqui para o pastor. Vocês que estão aqui à frente, olha aqui para o pastor. Olha aqui para o pastor. Essa é a melhor decisão da vida de vocês. Olha para mim aqui, eu quero olhar para vocês. Eu quero o olhinho de vocês aqui comigo. Essa é a melhor decisão da vida de vocês. A decisão de entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. A decisão de se reconciliar com Ele, renovar a nossa aliança. Essa é a melhor decisão. Olha aqui para mim, todos vocês, olhem aqui para mim. Essa é a melhor decisão da nossa vida. Decisão de entregar a vida por Jesus. Coloca aquela imagem de Jesus aqui para mim, por favor. A imagem do início do culto. Olha para aquela imagem. Foi por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. Por amor a nós. Ele sofreu tudo que precisava sofrer. Tudo que nós éramos que tínhamos que sofrer. Foi Ele que sofreu. Por isso esse é um dos momentos mais lindos. Esse é um dos momentos mais maravilhosos da vida de um homem. A vida de vocês a partir de hoje não será a mesma. Porque Jesus, Ele está nos resgatando hoje. E eu queria que vocês fizessem uma oração comigo. Em voz alta, olhando para mim e fazendo uma oração em voz alta. Repita comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra. E a Tua palavra mudou a minha vida. Mudará a minha história. Mudará a minha forma de caminhar. Por isso hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu renovo a minha aliança com o Senhor para nunca mais deixar de o servir. Perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida para que eu possa viver eternamente com o Senhor Jesus. Amém? É isso. Olha, a Bíblia diz que nesse momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, tem que haver uma festa aqui também. Então neste momento, preste bastante atenção. Neste momento, eu queria que vocês celebrassem conosco, sabe? Nós estamos preparando aqui uma festa. Então eu vou contar até 3. E no 3 vocês vão olhar para trás. Porque eu quero apresentar para vocês uma nova família. Eu quero apresentar para vocês pessoas que vão caminhar ao lado de vocês. Pessoas que estarão junto com vocês. E a partir de hoje vocês não estão sozinhos mais, ok? Tem festa aqui ou não? Tem festa aqui ou não? É só no 3 que pode olhar para trás, hein? É só no 3. É só no 3 que pode olhar para trás, hein, cara? Abraça ele para mim.
A ceia, aguarde a ceia. Não sirva ainda. Aleluia! Glória a Deus. Quem está feliz aí com Jesus? Ouça aqui, não sirvam ceia ainda, só um bocadinho. Neste momento, eu quero que cada pastor assuma uma bandeja, por favor. Podem começar. Assim que tiverem todas as bandejas assumidas pelos pastores, nós vamos iniciar a Santa Ceia. Já estão servidos? Alguém que ainda não foi servido? Podem continuar adorando. Início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Esse nome é
No Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 14, há uma revelação, há uma descrição de que quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos, eles se reclinaram à mesa. E Jesus faz uma declaração tão linda, tão profunda, que nos leva a essa reflexão. Desejei comer ansiosamente com vocês esta Páscoa. E ele termina dizendo: antes de sofrer, desejei comer com vocês antes de sofrer. E logo a seguir ele vai dando instruções. E ele diz: pois eu lhes digo, não comereis dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus. Até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, ele deu graças e partiu e também deu aos seus discípulos. Hoje nós estamos aqui num dia que é tão lindo para nós. Nós não podemos deixar de viver esse momento, deixar de viver essa realidade. Porque quando ele diz, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Isso não é um ritual, isso é um memorial. Isso não é um ritual, isso é um memorial. Nós precisamos olhar para esse momento, nós precisamos participar desse momento, entendendo esse momento. Como nós ouvimos hoje, seja feita a sua vontade. Jesus sabia da sua missão, Jesus sabia do seu propósito. E hoje nós estamos aqui para lembrar disso. E da mesma forma que ele fez este ato, junto ali dos seus discípulos antes de sofrer, nós vamos fazer agora. E tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice. Mas eu queria que antes de nós participarmos disso, eu queria que você começasse a orar e que você começasse a tecer palavras de gratidão, palavras de louvor, dizer para Ele o quanto você é grato por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem, por tudo aquilo que Ele faz, por tudo aquilo que Ele fez. Nós não podemos sair daqui sem esse coração grato, nós não podemos sair daqui sem trazer à memória tudo aquilo que o nosso Senhor viveu. Comece a dizer palavras ao Senhor, comece a dizer palavras de gratidão. Senhor, muito obrigado, porque um dia o Senhor sofreu tanto, como um cordeiro, o Senhor se lançou naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos estar livres. Obrigado por ter sido o Cordeiro de Deus que tira o meu pecado, tira o nosso pecado, tira o pecado do mundo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por esse momento tão precioso.
por este momento tão lindo, mas de muita dor. Mas nós somos gratos. Nós somos gratos, nós somos gratos, nós somos gratos. E tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos, igreja. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança. Fazei isto em memória de mim. Tomamos. A morte venceste, o vento rompeste. Declara o teu louvor e a tua adoração. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar Jesus. Vamos celebrar Jesus. Pode ser mais forte, pode ser mais forte. Aleluia! Glória a Deus. Vira para esse irmão que está do seu lado e diga: você ama Jesus? Você reconhece o sacrifício de Jesus? É isso mesmo, fala com ele, amanhã tem mais, hein? Fala com ele, amanhã eu te quero aqui sentado nesse mesmo lugar, hein? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo tão precioso. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor faz e por tudo aquilo que o Senhor fará. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Pai, porque nós tivemos a oportunidade de adorar ao Senhor. Nós tivemos a oportunidade, Pai, de ouvir a Tua palavra e de declarar: seja feita a Sua vontade, Senhor. Obrigado, Pai, pelas vidas que se renderam aos Teus pés nesse dia tão especial. Obrigado, Pai, por essa ceia. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Leva-nos, Pai, para casa, para o conforto dos nossos lares. E que amanhã, Pai, possamos estar aqui celebrando ao Senhor, declarando quem o Senhor é nas nossas vidas. E até domingo, Pai, nós estaremos aqui como igreja, celebrando o nome poderoso de Jesus. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Cumprimenta pelo menos uns 10 aí antes de você ir embora. E você que está em casa, que maravilhoso este culto hoje. Que maravilhoso, com o tema: seja feita a sua vontade. Amanhã nós temos novamente, e o tema será aos pés da cruz. Que você, durante o dia de amanhã, possa estar refletindo sobre tudo que você está vivendo, sobre tudo que Jesus viveu, sobre toda a história das nossas vidas. E eu quero lhe dizer, quero te convidar para amanhã estar conosco às 19h30.
teremos Santa Ceia novamente e vamos celebrar ao Senhor. E domingo, às 8h30, às 10 e às 19 horas. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e até amanhã, se Deus quiser.